Estamos preparados para o dia em que tudo será renovado? O apóstolo Pedro nos lembra que o mundo atual vai ser transformado e esse futuro nos desafia a viver com santidade e esperança. Ele nos ensina que a vida não se limita ao presente, mas aponta para a eternidade que Deus preparou para nós. Essa promessa nos chama a focar no que é eterno, deixando de lado o que é passageiro. Precisamos viver com propósito, alinhando nossas escolhas com os valores de Deus. A transformação do mundo é um lembrete para estarmos firmes na fé, confiantes nas promessas de Deus e prontos para o que está por vir. Podemos ler na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, que diz: Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. O universo e a terra serão transformados após o reino milenar de Jesus, não como um fim de todas as coisas, mas como um processo de purificação e o início de um reino perfeito para todo sempre. Deus criará um novo céu e uma nova terra, livres de dor, morte e corrupção. Essa promessa nos chama a focar na eternidade, confiantes de que o plano divino se cumprirá e que a nossa fidelidade será recompensada. A transitoriedade deste mundo nos desafia a viver com os olhos voltados para aquilo que é eterno. A certeza da renovação e da justiça de Deus deve nos motivar a buscar santidade e viver em comunhão com Ele. A esperança no novo céu e na nova terra fortalece nossa fé, nos preparando para o futuro glorioso enquanto cumprimos nossa missão de espalhar o Evangelho. Podemos ler no livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 17, que diz: Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Deus prometeu criar um novo céu e uma nova terra após o reino milenar de Jesus, onde sua justiça será finalmente plena. Esse processo de renovação será como um fogo que destrói tudo o que foi corrompido pelo pecado, preparando um futuro eterno de paz. Pedro nos lembra que, embora o mundo atual seja passageiro, temos a esperança de uma nova criação, onde a presença de Deus será completa. Enquanto aguardamos essa transformação, somos chamados a viver com vigilância e santidade. O dia do Senhor virá de surpresa, trazendo renovação e destruição das coisas que são temporárias. Devemos viver de acordo com os preceitos divinos, buscando santificação e cumprindo nossa missão, sabendo que nossa conduta reflete a esperança de um futuro glorioso com Deus. Podemos ler na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11, que diz: Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Como podemos viver como se Jesus não fosse voltar, como se suas promessas não fossem reais? Muitas vezes não nos conformamos em observar aqueles que duvidam, mas nossas atitudes mostram o mesmo erro, pois nos apegamos a este mundo como se tudo por aqui fosse eterno, como se realmente possuíssemos alguma coisa e temos o controle do nosso futuro. Passamos tempo acumulando riquezas que desaparecerão enquanto deixamos de lado a santidade que nos prepara para a eternidade. Buscamos prazer, mas negligenciamos as coisas de Deus, priorizando o conforto, enquanto outros não conhecem o Evangelho. É hora de acordarmos, devemos abandonar o materialismo, buscar a santidade e viver como se Jesus fosse voltar ainda hoje. Não podemos mais brincar com o pecado, nem ignorar o chamado urgente de Deus. Que o nosso arrependimento seja sincero e nossa esperança viva. Estamos focando no que é eterno ou nas coisas passageiras? Podemos ler na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículos de 10 a 13, que diz: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade,
aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Neste versículo, somos lembrados de que toda a criação passará por uma transformação radical. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, o universo será completamente destruído e refeito, eliminando tudo que foi corrompido pelo pecado. Esse juízo será muito parecido com o que aconteceu no dilúvio, mas nessa condição será pelo fogo, preparando um novo céu e uma nova terra onde a justiça de Deus reinará. Somos chamados a viver em santidade, lembrando que as coisas materiais são temporárias, enquanto a eternidade de Deus é imutável. Devemos viver com esperança, aguardando o dia de Deus. Essa passagem nos desafia a refletir sobre como estamos vivendo, pois o Senhor virá de forma inesperada, trazendo juízo sobre o que é passageiro e preparando o caminho para o fim, ou o início de todas as coisas. A purificação pelo fogo é justiça divina, não crueldade, e a promessa de um universo renovado mostra a fidelidade de Deus. Somos chamados a viver com propósito, fugindo do mal e cumprindo a missão de espalhar esperança. Cada escolha que fazemos tem impacto eterno. O Senhor transformará o universo, mas antes disso, Ele quer nos transformar.